Olá, sou o professor Hans. Sejam bem-vindos à terceira aula do curso intitulado Design Educacional Focado na Aprendizagem. O objetivo desta aula consiste em estudar e testar um modelo de design para planejar e programar ações que resultem numa aprendizagem efetiva. Nesta aula estudaremos a emergência de um modelo de design educacional centrado no aluno e focado na aprendizagem. O nosso intuito é oferecer subsídios e ferramentas para que vocês possam elaborar a atividade central do curso, que consiste em conceber e realizar uma videoaula integrada a um projeto de ensino-aprendizagem. Focar o design educacional na aprendizagem implica repensar as práticas habituais do sistema escolar tradicional e estabelecer estratégias diferenciadas para planejar ações que resultem na aprendizagem significativa do aluno. Estudos contemporâneos no campo da educação assinalam a necessidade de reinventar o sistema escolar e evidenciam a emergência de um novo paradigma na educação. De acordo com estes estudos, a Revolução Industrial à época trouxe consigo grandes mudanças em todo o sistema da sociedade, incluindo a família, o trabalho e a educação. No campo da educação, a era industrial gerou um modelo de formação instrucionista, instituído para selecionar conteúdos, classificar indivíduos e disciplinar seus comportamentos. Decorrente desse modelo, o atual sistema escolar ainda adota um design instrucional centrado no professor e focado no ensino. O docente, considerado detentor do conhecimento, tem o papel de selecionar, analisar e transmitir conteúdos de forma expositiva. O papel do aluno se reduz, na maioria dos casos, à memorização desses conteúdos, visando ser aprovado no exame. Do ponto de vista do ensino tradicional, quando o aluno cumpre a frequência mínima estipulada e é capaz de reproduzir os conteúdos prescritos, demonstraria a aprendizagem e se tornaria digno de progressão ou certificação. Professores, pesquisadores e especialistas em educação de vários países do mundo estão convictos de que o sistema educativo tradicional está sob forte suspeição. Segundo eles, a principal falência da escola tradicional estaria no seu design, que não considera a natureza da aprendizagem. Vamos agora assistir um trecho do documentário La Educación Prohibida, dirigida pelo cineasta argentino Germán Doin. A proposta do diretor é questionar a lógica do sistema escolar e o conceito de educação modernos. O documentário, ao evidenciar experiências educativas não convencionais, aponta para a necessidade de um novo paradigma educativo. El día de hoy. La escuela nace en un mundo positivista regido por una economía industrial. Por lo tanto, busca obtener los mayores resultados observables con el menor esfuerzo e inversión posible, aplicando fórmulas científicas y leyes generales. La escuela era la respuesta ideal a la necesidad de trabajadores, y los mismos empresarios industriales del siglo XIX fueron quienes financiaron la escolarización obligatoria a través de sus fundaciones. ¿Dónde coloco los hijos de estas personas para que puedan trabajar? ¿Cómo educamos en que aprendan a leer? ¿Cómo creamos obreros inteligentes? La educación sigue siendo lo mismo, una herramienta para formar trabajadores útil al sistema y una herramienta útil para que la cultura permanezca siempre igual y siempre se repita, lo cual es conservar la estructura actual de la sociedad. La escuela se complementó con investigaciones sobre el control de la conducta, propuestas de utopías sociales y hasta teorías de superioridad racial. No es de extrañar que los primeros estados con el sistema prusiano o similar fueran con el paso de las generaciones focos de xenofobia y nacionalismo extremo. El modelo de producción industrial en cadena de montaje era perfecto para la escuela. La educación de un niño era comparable a la manufactura de un producto. Por lo tanto, requería una serie de pasos determinados en un orden específico, separando a los niños por generaciones en grados escolares. Y en cada una de estas etapas trabajaría sobre determinados elementos, contenidos que asegurarían el éxito, pensados minuciosamente por un experto. Digamos que el maestro es la figura que es la encargada de enseñar una serie de contenidos que tocan, porque alguien ha determinado así, en una edad determinada.
Pero la educación no la preparan los biólogos. Y curiosamente muchas veces tampoco son educadores los que la preparan. Son administrativos. Son gente que no hace clases. En esta cadena, una persona estaría a cargo de una pequeña parte del proceso, insuficiente como para conocer el mecanismo en su totalidad, ni a las personas en profundidad. Un docente por año, por materia, cada 30 o 40 alumnos, llegando al punto de que el proceso termine siendo meramente mecánico. Y la educación, como la estamos viendo hoy, es administrativa. Hay alumnos que llegan, profesores que hacen clase, alumnos que se van, profesores que se van y al día siguiente se repite el ciclo. Como vimos, o sistema tradicional de ensino foi estruturado de modo a enquadrar os alunos requisitos do processo produtivo e em conformidade com os interesses dos segmentos sociais detentores do poder. Embora sem resultados promissores, no decorrer do século passado foram feitas várias reformas do sistema escolar em diferentes países. As sucessivas reformas do sistema escolar nos Estados Unidos, por exemplo, fracassaram porque, de acordo com Heigelut e Carnop, ditas tentativas não passavam de simples ajustes do velho sistema. A estrutura básica do sistema escolar estadunidense, isto é, o modelo industrial, permanecia a mesma após cada reforma. Eles alegam que a maioria das escolas do país não são projetadas para atender às necessidades educacionais do aluno contemporâneo. No contexto latino-americano, as coisas não são muito diferentes. Están considerados grupos homogéneos, con contenidos homogéneos que tienen que obtener resultados parejos. Que todos tenemos que saber lo mismo. A pesar de que los adultos no sabemos todo lo mismo, a pesar de que no nos dedicamos todo a lo mismo, en las escuelas todos tienen que querer hacer lo mismo y hacerlo igualmente bien. Entonces la escuela tiene poca capacidad de responder a las necesidades individuales, porque la escuela instruye. Es un centro de instrucción y es lo que hace. El que no aprende, se queda. Esa es la realidad. Esto de alguna manera ya implica que el sistema educativo es un sistema de exclusión social. Selecciona el tipo de personas que estarán llegando a la universidad para llegar a formar parte de una serie de élite que domina pues, las empresas que dominan los sistemas de producción, económico, de comunicación, etc. Y otro tipo de personas para las cuales la escuela no es suficientemente adecuada, que están destinadas a otro tipo de trabajo más precario porque no dispondrán de los títulos para hacer esto. El sistema y los estados no les preocupa eso. No, honestamente, no les preocupa el ser humano como persona, como individuo. Y en esos términos, toda educación que busque otra cosa tiene que ser prohibida. La realidad es que la esencia de la escuela prusiana está inmersa en la estructura misma de nuestra escuela. Los test estandarizados, la división de edades, las clases obligatorias, las currículas desvinculadas de la realidad, el sistema de calificaciones, las presiones sobre los maestros y niños, el sistema de premios y castigos, los horarios estrictos, el encierro y la separación de la comunidad, la estructura verticalista. Todo esto sigue siendo parte de las escuelas del siglo XXI. Não só das escolas, mas das universidades também. Contudo, na atualidade vivenciamos a emergência de condições propícias para a construção de um modelo educativo pós-industrial, centrado no aluno e focado na aprendizagem. Conquistas no campo científico, tecnológico e social trouxeram consigo novas necessidades educacionais, novos conhecimentos sobre como as pessoas aprendem e novas tecnologias para ajudar as pessoas a aprender. Desta maneira, a educação no contexto contemporâneo demanda um design educacional focado na aprendizagem. Como vimos, aprender no modelo industrial é sinônimo de decorar os conteúdos transmitidos pelo professor. Pelo contrário, entendemos hoje a aprendizagem como um processo de interpretação, transformação e produção de signos que pode ocorrer em diferentes contextos ou situações formais, informais e semi-informais. De acordo com Vygotsky, os seres humanos criamos instrumentos e sistemas de signos cujo uso nos permite transformar e conhecer o mundo, comunicar nossas experiências e desenvolver novas funções psicológicas.
Assim, podemos dizer que aprender é desenvolver a capacidade de usar signos e se envolver significativamente em diferentes situações. O design educacional pode ser definido como um processo de tomada de decisões a respeito de fatores que influenciam a aprendizagem, ou seja, o modelo educativo, o ambiente, a interação entre as pessoas, as sequências de atividades, os conteúdos, os recursos didáticos, o uso do tempo, das tecnologias, entre outros. Focar o design educacional na aprendizagem significa elaborar e implementar estratégias para que o aluno atinja seus objetivos de aprendizagem. Para isso, devemos encontrar respostas a questões do tipo: como criar as melhores condições para a aprendizagem? Como devemos apresentar os conteúdos para garantir o melhor resultado possível? Estudaremos em seguida um método específico para planejar ações e processos que levem à resolução efetiva de problemas relacionados com a aprendizagem. Propomos um modelo sistêmico de design educacional em 4 fases, a saber: analítica, criativa, executiva e avaliativa. Cabe salientar que estas fases são interdependentes, integradas, intrinsecamente imbricadas e em constante interação e retroalimentação. Todo o processo de design educacional começa com uma necessidade específica a ser atendida. Em nível macro, pode ser necessária a reforma do sistema escolar ou a criação de uma nova instituição de ensino. Em nível meso, a necessidade pode estar relacionada com a estruturação de programas, cursos e ou disciplinas. E a nível micro, pode se referir ao desenvolvimento de unidades de estudo e mediatização de conteúdos. Em qualquer caso, o objetivo da fase analítica é compilar a maior quantidade de informação possível, visando caracterizar o problema ou necessidade, entender os requisitos e examinar qual a melhor forma para resolver o problema ou atender às necessidades. A fase analítica consiste no desenvolvimento do briefing, a coleta e análise de dados e a concepção das estratégias de design. Após constituírem suas equipes, vocês devem começar o projeto final do curso detectando no contexto em que vocês trabalham uma necessidade ou problema de aprendizagem, um tema específico, uma situação em que o recurso audiovisual possa ter um papel central. O briefing é a principal ferramenta desse processo. Neles vocês devem registrar todas as informações relevantes, pois elas serão o ponto de partida para pensar as estratégias e criar soluções para os problemas educacionais. As informações essenciais do briefing de design são: perfil institucional, descrição do problema ou necessidade, tópicos de aprendizagem, objetivos e metas de aprendizagem, perfil dos alunos, cenário de aprendizagem, fatores de implementação, estudo de similares, tópicos de conteúdo e modelo pedagógico, assim como material didático necessário, requisitos de produção, formas de avaliação. O briefing deve ser elaborado de forma colaborativa entre o grupo do projeto e as pessoas-chave envolvidas com a situação-problema a ser resolvida. Nele devemos sintetizar as análises dos dados coletados. Elaborar as estratégias de design consiste em estabelecer ações para atingir os objetivos de aprendizagem. Por exemplo, para determinar a abordagem pedagógica que melhor atenda às necessidades, os objetivos e metas de aprendizagem, temos opções como a aprendizagem baseada em projetos, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em competências, a aprendizagem multimídia, a aula invertida ou alguma outra forma de aprendizagem situada. Entre as estratégias podemos incluir o uso de ambientes virtuais de aprendizagem, depoimento de especialistas, simulações de processos, etc. A fase criativa consiste em conceber a sequência e atividades de aprendizagem e o material didático.
Com relação à sequência de aprendizagem, o objetivo é pensar a sucessão de atividades de formação e transformação do conhecimento em que os estudantes possam experimentar diferentes processos de resolução de problemas e participem na busca de informações e em atividades de construção de significados. Uma vez estabelecida a sequência de aprendizagem, definimos e especificamos as atividades que podem ser projetos, simulações, estudo de casos, mapas mentais, produção de vídeos, etc. Com relação ao material educativo, o objetivo é criar, selecionar e imediatizar conteúdos visando ações formativas. Videoaulas, e-books, objetos de aprendizagem são exemplos destes materiais. No design focado na aprendizagem, o material didático é estruturado como uma ação formativa. Quer dizer, além do próprio material, devemos conceber as atividades que os alunos devem realizar com esse material e sugerir reflexões. No caso de uma videoaula, por exemplo, além da videoaula, podemos propor atividades significativas para o aluno realizar com a videoaula. Assistir para descrever, para analisar, para sintetizar, deconstruir, etc. A fase executiva consiste em produzir os ambientes, os materiais e as atividades e pôr em prática o programa de estudos. A produção de ambiente de aprendizagem e material educativo, seja impresso, audiovisual ou multimídia, é gerido através de métodos e processos específicos. Vocês podem estudar os referidos métodos no material complementar disponível no AVA. A produção de videoaulas, tema de nosso curso, será abordado adiante no módulo 4. A execução de um programa de estudos à distância tem características específicas que serão detalhadas no módulo 2. Finalmente, a fase avaliativa consiste em documentar e avaliar os processos e resultados, visando aperfeiçoar os procedimentos e atualizar as atividades e recursos. O círculo virtuoso do design focado na aprendizagem, por se tratar de uma abordagem sistêmica, pode levar, em nível macro, a uma reforma educacional bem-sucedida e, em nível micro, à criação de melhores condições para a aprendizagem. Agora convido vocês a constituírem a equipe de trabalho para desenvolver o briefing do projeto final do curso e a lerem o material completo desta aula e os textos complementares sobre os temas aqui abordados. Obrigado pela atenção, até a próxima.